Amados irmãos, amados amigos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Grande é a palavra de Deus para cada um de nós. Mas hoje nós queremos falar, exaltar, orientar, ajudar, e todos os que lerem, ouvirem essa live, tomem por lição a ter mais zelo pelos adolescentes. Existem diversos textos bíblicos que tratam dessa importante fase da vida humana. É uma fase muito difícil. Eu lembro-me, há uns 30 anos atrás, eu recitava uma poesia que dizia assim, alguns versículos: da vida humana, a fase mais suprema é a mocidade, quando bem vivida. Ela é tudo, ora um drama, ora um poema, do berço escreve até o fim da vida. Supremo privilégio ou mocidade é viver com Cristo neste mundo hostil, é vencer com fé. A sombra da verdade é dominar com poder o inferno vil. Ser jovem é detestar a falsidade. Ser jovem é praticar nobres ações. Ser jovem, o vandalismo não deixar. Ser jovem e negramente proceder é um jovem sem fé, sem ideais, sem Cristo no coração, sem vida. E a morte à sua porta. Como disse, existem várias fases da nossa vida. A verdade é que Deus se importa muito com os adolescentes e nos exorta a ter mais zelos, mais cuidado, não é? E Ele fala muito bem. Ele quer ver os adolescentes felizes, instruídos nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:1: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Infelizmente, muitas pessoas não se lembram de Deus nos dias da sua mocidade. São tantos. Um número interminável, um infinito. Pensam que Deus só deve ser lembrado nos dias da angústia ou no vale da sombra da morte. É claro que podemos nos lembrar de Deus nestes momentos difíceis da vida. Mas o que Salomão quer nos dizer é que devemos buscar o Senhor enquanto ainda somos jovens e temos toda a vida pela frente. Eu aceitei Jesus com 22 anos. Antes eu era um ébrio inveterado, era um pervertido. E após a aceitação do Cristo como meu Senhor e Salvador, a minha vida se transformou. E muitas das vezes, nesse período, até os 22 anos, eu olhava para trás e nada eu tinha, nada eu era, apenas um germe nojento, um trapo imundo, que estava no mundo a penar e não sabia. Nos dias da mocidade, pensem em Deus. Devem lembrar sempre de Deus, não nas angústias. Claro que podemos nos lembrar de Deus nesses momentos difíceis da vida. Mas o que Salomão quer nos dizer é que devemos buscar o Senhor enquanto ainda somos jovens e temos vida pela frente. Quem tem Jesus na mocidade não deixará de tê-lo na velhice. É muito importante que nós sejamos conhecedor e profundo seguidor de Jesus Cristo. Deus quer ser nosso melhor amigo em todos os momentos. E Ele deseja estar ao lado dos adolescentes na decisão da carreira profissional, na hora de decidir com quem se relacionar e formar amigos e muitas outras coisas. É justamente nessa fase que mais precisamos da direção divina, da ajuda dos adultos em nome de Deus, orientando, esclarecendo as dúvidas,
mostrando o caminho verdadeiro e santo do Senhor. Deus se interessa mais na boa vontade do que na idade. Foi assim com o pequeno Samuel que, mesmo sendo um menino, foi usado por Deus nos serviços do templo. Você também, meu jovem, você tem chamada de Deus. Você não nasceu para ser o que você está sendo, mundano, idólatra, feiticeiro. Deus permitiu o seu nascimento para você ser cristão. Samuel era um escolhido do Senhor e já prestava serviço nos templos, ao contrário dos filhos do sacerdote Eli. Samuel cresceu em estatura e graça diante dos homens e de Deus e dos homens. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. A Bíblia diz, ainda em 1 Samuel 2,18, Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de éfode de linho. Que lindo, né? Ver um menino trabalhando para Deus. Nós vemos na nossa igreja, tem um garoto que é uma bênção de Deus. Sabe o que mais? Deus pede às crianças e adolescentes. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz em Colossenses 3,20, vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor Deus. Os pais são representantes de Deus aqui na terra e merecem todo o nosso respeito. O melhor presente que podemos oferecer aos nossos pais é a obediência. E nós vemos muitos rapazes, adolescentes, né, ingratos, respondões. Os pais são representantes de Deus, rapaz. Viu, meu garoto? Obedeça. Não se lembra do 5º mandamento da lei de Deus? A Bíblia diz em Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. O Senhor teu Deus te dá. Eu honrei. Eu dei todo o apoio à minha mãe. Toda a minha família já pereceram. Toda a minha família já faleceram. Mas eu estou aqui. Falando para você, ó jovem adolescente. Você que está perdido no espaço e no tempo, sem saber onde está pisando, por onde está caminhando, que caminho está seguindo. Desperta. Abre os teus olhos, porque o futuro vem. Um dia após outro faz com que a nossa estrutura física se vá se desmantelando, tudo vá se autodestruindo, paulatinamente, conscientemente nós sabemos disso. Nasce, vem a meninice, a criancice, a adolescência, a idade da puberdade, né? E assim até a velhice. Nós falamos a semana passada sobre isso. Essa honra deve durar por toda a vida. Como diz em Provérbios 23:22, ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando ela envelhecer. Quem fizer isso, terá vida longa. Essa é a promessa feita por Deus no 5º mandamento. Portanto, jovens, adolescentes, meditai nestas palavras. Quem fizer isso, terá vida longa. Essa é a promessa feita por Deus no 5º mandamento. Está escrito, vou repetir, você pode olhar, conferir, em Provérbios capítulo 23:22. É muito importante. O próprio Jesus seguia à risca essas palavras. A Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. Está em Lucas capítulo 2, versículo 51. Que exemplo para nós, o Senhor Jesus. Precisamos aprender com Cristo a maneira correta que devemos, a maneira correta que devemos viver. A Bíblia diz ainda em 1 Timóteo capítulo 4:12, ninguém despreze a sua mocidade,
mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, assim como Cristo viveu. Devemos fazer o mesmo, dando exemplo para as outras pessoas. Este é o Cristo verdadeiro. Este é o Cristo que nós pregamos. É o Cristo que nós vivemos. Os filhos de Deus não são denominados pelos desejos impróprios, mas preservam a pureza do coração. Então surge a pergunta do salmista: como pode o jovem manter pura sua conduta? E ele mesmo responde: vivendo de acordo com a tua palavra, Senhor. Salmo 119, 9. Há na Bíblia uma linda promessa para aqueles que mantêm o coração puro. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Ainda em Mateus, capítulo 5, versículo 8, ele nos diz como deve agir o jovem em um momento de pressão. Imite o exemplo de José, que fugiu da paixão da mulher de Potifar. Fugiu das paixões significa correr para Deus e fazer a sua vontade. Essa é a melhor escolha a ser feita. Que Deus lhes abençoe ricamente e até outra vez nos encontrarmos, né? Repito, que Deus continue vos abençoando ricamente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém, em nome de Jesus. Amém.